Sejam todos bem-vindos à nossa aula. Hoje iremos dar continuidade ao nosso assunto sobre a radioatividade. Vamos estudar sobre os tipos de emissões radioativas e o tempo de meia-vida das partículas radioativas. As emissões radioativas naturais, quando são submetidos a um campo elétrico ou magnético, elas sofrem subdivisões em 3 tipos bem distintos. Vejamos agora a nossa primeira emissão. Nós temos aí a emissão alfa. A emissão alfa são partículas constituídas de 2 prótons e de 2 nêutrons, que são lançados em alta velocidade para fora de um núcleo instável. As partículas alfas, elas possuem cargas elétricas mais 2, devido ao seu próton, e a massa igual a 4, em função do número de prótons e do número de nêutrons que o compõem. A representação da partícula alfa é a seguinte: possui 2 prótons e 4 a sua massa. A primeira lei da radioatividade diz o seguinte: quando o núcleo emite uma partícula alfa, o seu número atômico ele vai diminuir de 2 unidades. Já o seu número, a sua massa, vai diminuir de 4 unidades. Genericamente falando, nós temos o elemento X radioativo, ele possui uma massa e um número atômico representado pela letra Z. Quando esse elemento radioativo ele libera uma partícula alfa, preste atenção que a sua massa, que está sendo representada pela letra A, ela vai diminuir de 4 unidades. Já o seu número atômico, representado pela letra Z, ela vai diminuir de 2 unidades. Vamos analisar o nosso exemplo. Nós temos aí o elemento químico urânio, que ele vai liberar uma partícula alfa e vai se transformar no elemento químico tório. Preste atenção que a sua massa ela vai decair de 4 unidades e o seu número atômico ele vai decair de 2 unidades. Vejamos agora as emissões betas. A partícula beta, elas são constituídas por elétrons atirados em alta velocidade para fora de um núcleo instável. Como não existe elétrons no núcleo, ele é formado a partir de um nêutron, de acordo com o esquema. Nós temos a emissão beta, a sua massa é 0 e o seu número atômico, que é representado por um elétron, é menos 1. Enunciaremos a nossa segunda lei da radioatividade. Quando o núcleo emite uma partícula beta, o seu número atômico ele vai aumentar de 2 unidades, de 1 unidade, e o seu número de massa ela vai permanecer instável. Genericamente falando, nós temos o elemento X, representado pelo elemento radioativo, ele vai emitir uma partícula beta e ele vai se transformar em um outro elemento. Preste atenção que a massa vai permanecer a mesma e o seu número atômico ele vai aumentar de 1 unidade. Vamos analisar o nosso exemplo. Nós temos aí o bismuto, possui uma massa de 210 e o seu número atômico 83. Quando ele liberar uma partícula alfa, a sua massa vai permanecer a mesma, 210. E o seu número atômico vai aumentar em 1 unidade, vai para 84. Então, quando o seu número atômico ele vai ser modificado, o elemento químico também vai ser modificado. Então, o bismuto ele vai se transformar no polônio. Vejamos agora as emissões gamas. As emissões gamas são ondas eletromagnéticas semelhantes à luz. Genericamente falando, nós temos a emissão gama, possui uma massa de 0 e o seu número atômico também 0. Então, o elemento químico radioativo
quando emitir uma partícula gama, ele vai permanecer o mesmo elemento químico. Vejamos o nosso exemplo. Nós temos aí o urânio emitindo uma partícula gama. Então, ele vai permanecer, depois da emissão dessa partícula gama, vai permanecer o mesmo elemento químico. Vejamos agora em relação à velocidade das partículas. O poder de penetração das partículas alfas é menor nas 3 emissões vistas. Normalmente, uma folha de papel, ela retém essas partículas, possuindo um poder de ionização maior que as demais emissões. Já o poder de penetração das partículas betas é maior que a partícula alfa, sendo menos ionizante que a mesma. Ela não tem o poder de atravessar uma folha de alumínio, nem a palma da mão de um ser humano. As emissões gamas, como acabamos de ver, elas são ondas eletromagnéticas semelhantes à luz. Elas possuem um poder de penetração maior que as partículas alfa e beta e o poder de ionização menor que ambas as partículas. Nota-se que à medida que diminuirmos a massa e aumentar a velocidade, cresce a energia e acentua-se o poder de penetração das emissões radioativas. Vejamos agora o tempo de meia-vida de uma partícula radioativa. A meia-vida de um elemento radioativo é o intervalo de tempo em que uma amostra desse elemento ele se reduz à metade. Esse intervalo de tempo é chamado de período de semidesintegração. À medida que os elementos radioativos vão se desintegrando no decorrer do tempo, a sua quantidade de atividade vão reduzindo e, por consequência, a quantidade de energia emitida por ele em razão da radioatividade também é reduzida. Uma característica interessante dos elementos radioativos é que, em virtude da desintegração que eles sofrem, a massa que eles possuem ela é reduzida. Nos períodos de semidesintegração, a massa é reduzida pela metade, deixando ainda a outra metade para ser desintegrada, que também passará pelo período de sedimentação e assim sucessivamente. E esse processo vai acontecendo repetidamente de tal forma que a massa é reduzida, mas nunca chegando ao valor de zero. Então, o período de meia-vida diz o seguinte: a meia-vida, portanto, é o tempo necessário para que a metade do número de átomos de um elemento radioativo se desintegre, se reduza a atividade a metade da atividade inicial. Vejamos o nosso exemplo. Nós temos aí o elemento tálio e é um isótopo radioativo usado na forma de cloreto de tálio, que é o TlCl3, para o diagnóstico do funcionamento do coração. A sua meia-vida é de aproximadamente 3 dias. Certo hospital, ele possui 20 gramas desse isótopo. Sua massa em grama, após 9 dias, será de quanto? Então, vejamos a nossa resolução. Então, a cada 3 dias, a quantidade do átomo ele vai decair pela metade. Eu quero saber quanto será a massa após 9 dias. Nós temos aí a massa inicial que a questão me deu de 20 gramas. Então, após 3 dias, que é o tempo de meia-vida dessa partícula, a sua massa decairá pela metade. Então, nós temos, depois de 3 dias, 10 gramas. E depois de mais 3 dias, ela vai decair mais pela metade, então é 5 gramas. E depois de 3 dias, ela vai decair pela metade, ficando com uma massa de 2,5 gramas. Então, a questão queria saber
após 9 dias. Então, depois de 9 dias se passando, quanto foi o tempo de meia-vida? E depois de 9 dias, quanto foi a massa final? Então, nós temos que depois de 9 dias, a massa dele vai ficar de 2,5 gramas. Boas aulas, bons estudos e até a próxima aula.